São Francisco de Sales diz, porém, caros católicos, que devemos combater quanto pudermos os inimigos da Igreja, falando mal deles, claro, sempre dentro do que é a verdade, porque é uma caridade descobrir o lobo que se esconde entre as ovelhas. De fato, Nosso Senhor agiu assim com aqueles que impediam o povo de aderir aos seus ensinamentos. Nosso Senhor apontou claramente os erros dos fariseus e dos saduceus, inimigos dele e inimigos das almas. Nosso Senhor combateu esses dois erros e combateu as pessoas que propagavam esses dois erros, os saduceus e os fariseus. Eram dois erros, curiosamente, um à esquerda, um à direita. À esquerda estavam os saduceus com uma doutrina materialista, negando, por exemplo, a ressurreição da carne, negando a imortalidade da alma. Eram os saduceus a teologia da libertação da época. À direita estavam os fariseus e escribas, que tinham suas tradições próprias, contrárias à tradição divina revelada por Deus. Tinham seu misticismo próprio, alheio à verdade revelada. Curiosamente, Nosso Senhor não apoiou os fariseus contra os saduceus, não apoiou uma direita repleta de erros contra o erro materialista à esquerda. Ao contrário, Nosso Senhor se opôs mais aos fariseus do que aos saduceus, pois os fariseus enganavam e seduziam mais pessoas, uma vez que a doutrina deles se assemelhava mais à verdade. Nosso Senhor apontou com veemência a hipocrisia dos fariseus. No Evangelho de hoje mesmo, Nosso Senhor os ataca. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Assim, procuramos imitar Nosso Senhor, combatendo os inimigos da Igreja, apontando os erros de um lado e de outro, à direita e à esquerda, sem apoiar um contra o outro, e muitas vezes insistindo contra os erros à direita, pois seduzem mais as almas bem dispostas. Não adianta combater a teologia da libertação com o liberalismo, qualquer que seja ele, ou com palavrões, ou com filosofia errônea, ou favorecendo um espiritualismo genérico, ou com um esoterismo. Não adianta nada, estritamente falando, combater a teologia da libertação com afagos aos inimigos da Igreja ou a hereges, como a maçonaria ou protestantes. Adianta pouco combater a teologia da libertação e não combater a sua causa, que é o liberalismo filosófico e econômico, bem como o modernismo, essa heresia triunfante na Igreja. Nosso Senhor, de fato, não agiu assim, mas combateu todos os erros. Infelizmente, é preciso constatar que grandes figuras desse conservadorismo que surge, consciente ou inconscientemente, estão afogadas em erros. Erros que agora não aparecem tão claros ou que ficam escondidos atrás dos ataques à esquerda. Mas são erros de princípio e erros graves que depois se tornarão cada vez mais claros e explícitos. Essa é a estratégia do demônio, como dizia o frei Maximiliano Kolbe. No fronte da guerra estão tropas leves, que parecem boas para abrir brechas e nos enganar antes do ataque mais forte. Um olhar mais atento consegue ver os falsos princípios por trás da capa católica. A doutrina de Nosso Senhor está acima de tudo isso e não se associa ao erro, nem para combater outro erro. Ao apontar esses erros da direita, faz-se um bem para as almas e para o próprio inimigo da Igreja, que assim tem ocasião para se corrigir. E não se pode dizer que combater um erro é favorecer o outro, que combater a direita é favorecer a esquerda. É um raciocínio tolo, digno de inteligências obtusas. Não é porque se combate um erro que se favorece outro erro. Nosso Senhor não favoreceu os saduceus ao combater os fariseus, mas combateu todos os erros, favorecendo assim a verdade, que é o que nos interessa. Portanto, como diz São Francisco de Sales,
devemos combater quanto pudermos os inimigos da Igreja, falando mal deles, sempre dentro da verdade, porque é uma caridade descobrir o lobo que se esconde entre as ovelhas. Caros católicos, refreemos nossa língua do mal, combatemos com todas as nossas forças a maledicência, essa praga para as almas e a sociedade, essa praga para um apostolado. A maledicência é uma abominação. Tenhamos caridade para com o nosso próximo, pagando o mal e a injúria com o bem, tendo uma justiça maior que a justiça dos fariseus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.